Boa tarde, professor Giscar. Esse vídeo é sobre uma das obras do filósofo búlgaro Todorov, que tem como tema as identidades coletivas. E ele traz uma ideia central do texto que diz assim, que nós temos o direito de liberdade, de abandonar, de agrupar os valores culturais. E o papel do Estado nos garantir esse direito, porque não existe uma só identidade, não existe um só valor cultural. Existe uma pluralidade de valores, uma pluralidade de identidades culturais. Ele diz também, Todorov diz que o direito ele tem um elemento, que o direito é um elemento cultural, que cada ser humano e cada sociedade passa por um processo de culturalização. E não o Estado ele não pode interferir na identidade cultural das pessoas. Ele também diz, que o Estado ele é responsável pela identidade cívica do indivíduo, que cada pessoa é quem tem a liberdade de definir a sua identidade cultural. Ele também diz que o Estado, que não cabe ao Estado, de forma arbitrária, determinar normas. E nem também ele nem também deve observar a cultura das outras sociedades de forma etnocêntrica. O que ele tem que fazer é entender os valores daquela cultura e elaborar normas de acordo com o anseio daquela sociedade. Ele também traz no texto uma crítica quando ele diz assim que foi a criação de um Ministério de Identidade Nacional na França, no governo de Sarkozy, é um nome assim. E que ele impôs que nesse ministério dizia que os franceses tinham a sua cultura e que as pessoas que tinham cidadania francesa tinham que seguir a identidade cultural daquele país. Aí ele critica dizendo que um órgão estatal não tem um papel de impor a identidade cultural àquelas pessoas. Né? Isso é a crítica que ele faz. E também diz no texto que se caso o indivíduo ele não obedecesse a essas normas impostas, ele poderia ser punido, muitas vezes com discursos reprovados e que poderia chegar até também a uma exclusão daquela sociedade. E no texto também fala sobre a construção das identidades, que quando você passa por um processo de dentro para fora, que é aquele que quando a gente nasce num certo lugar, então a nossa cultura e os nossos valores culturais vai ser daquele lugar. Como, por exemplo, a linguagem. Se você nasce brasileira, a sua linguagem é brasileira. Você não tem como querer escolher onde você nasce em relação à sua linguagem, né? E ela pode ser de fora para dentro, quando você tem acesso a outras culturas, a outros valores de outras sociedades. Então, esse é o processo de construção. E é isso, professor.